vamos falar a verdade aqui, né? Não importa quantos filmes de terror você tem assistido ou em qual lenda esquisita de Halloween você acredita. Porque se tem uma coisa que amedronta absolutamente todo mundo e tira o sono de muita gente o ano inteiro, são as entrevistas de emprego. E não deixa de ser irônico, né? Quando a gente tá buscando trabalho, a gente torce tanto e tanto para ser chamado para uma entrevista de emprego, mas aí quando a gente consegue, a gente fica como? Tendo pesadelo, já pensando em todas as perguntas que o recrutador vai fazer pra gente e em como a gente vai responder todas elas. Será que ele quer saber sobre a minha história de vida quando ele me pergunta para falar sobre mim? O que esse recrutador realmente quer saber quando ele me pergunta qual é o meu maior ponto fraco? Será que essa pergunta é uma pegadinha? E eu sei que você ficou arrepiado e arrepiada aí só de pensar em tudo isso, mas calma, porque hoje eu vou te mostrar que as perguntas de entrevistas de emprego são menos assustadoras do que a gente imagina. E para você não perder mais o seu sono com isso, hoje eu vou trazer aqui 5 exemplos de perguntas de entrevistas de emprego. Eu vou explicar como que você consegue responder todas elas sem medo. Mas pera que antes tem uma coisa. Eu tô aqui produzindo conteúdo de graça pra você, às vezes virando a noite, virando um zumbi, editando todos esses vídeos com dicas essenciais pra sua carreira. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal, porque senão eu vou mandar o bicho papão aí na sua casa. Que medo. E a primeira pergunta que já causa tremedeira em todo candidato em entrevista de emprego é ela, aquela, você já sabe. Fale sobre você. E fica bem fácil de entender o nosso maior medo em responder essa pergunta, afinal ela parece ser muito aberta, muito ampla. Será que o recrutador quer saber toda a minha vida? Será que ele quer saber de onde eu vim? Será que ele só quer que eu resuma o meu currículo aqui pra ele? E a verdade é que a resposta para essa pergunta precisa ser mesmo um mix. Ao mesmo tempo que você vai contar mais ou menos de onde você veio, quem você é, mais ou menos deixando bem claro qual que é o seu perfil, você também vai meio que resumir brevemente as principais coisas que você já fez na sua carreira que tenham a ver com essa vaga para você se identificar com ela. E eu não preciso nem te dar um exemplo de como eu faria isso, porque já tem um vídeo super completo aqui nesse canal onde eu monto um roteiro para você se apresentar passo a passo. E lá eu conto como você consegue identificar suas principais conquistas profissionais com essa vaga em questão. E a segunda pergunta de entrevista de emprego mais temida pelos profissionais é: por que você quer trabalhar aqui? Vale falar que é porque a empresa paga bem? Não. Vale falar que é porque a empresa fica do ladinho da sua casa? Também não. Nessa pergunta aqui, em geral, o recrutador vai querer saber qual que é a sua motivação para você trabalhar nessa empresa, para ver se isso se identifica com a cultura e com a missão atual dessa companhia. E aí, nessas horas, eu recomendo que você pesquise bastante qual que é a missão, os valores e a visão dessa empresa, porque você vai precisar listar todas essas informações e ver com quais delas você se identifica mais. E é claro que nesse momento você também vai precisar pensar em como os seus objetivos profissionais se encaixam com essa vaga aí. Então aqui você pode falar coisas como com que tipo de projetos você mais gostaria de trabalhar e como que essa empresa pode te dar a oportunidade de fazer isso. Você pode explicar mais ou menos como que você se identifica com o tipo de produto ou serviço que essa empresa está oferecendo e como a sua experiência cabe dentro disso. E é claro, ainda comentar como que a cultura dessa empresa se encaixa no seu perfil profissional também. Você pode estar buscando por um lugar onde você possa colocar a sua criatividade em prática, por exemplo. Então, sei lá, pensa em como essas coisas que você quer dão match com a missão, com a cultura da empresa e explica para eles o que você realmente está buscando nesse seu novo emprego. Eu gosto bastante desse tipo de produto ou de assunto, eu tenho estudado bastante sobre isso e gostaria muito de aplicar as coisas que eu já aprendi. Enfim, usa todas as informações que você tem sobre a empresa e sobre a vaga, identifica todas elas com seus objetivos profissionais e mostra para essa empresa e para esse recrutador como que você pode ajudar eles com tudo isso. E agora vamos para a terceira pergunta que muitas vezes vem no pacote de 2 em 1, que é quando o recrutador te pergunta qual que é a sua maior qualidade e qual que é o seu maior ponto fraco. Então, falando primeiro de qualidade, é claro que é importante você ter um pouquinho de autoconhecimento para você poder citar para esse recrutador algo de positivo que exista em você, profissionalmente falando, e como que isso se aplica na prática no seu dia a dia do trabalho. Então, tem vários exemplos aí fora da caixa que você pode usar, sem citar clichês. Você pode, por exemplo, falar que você é super criativo, que você geralmente traz soluções diferenciadas para o time quando tá todo mundo sem ideia. Pode falar que tem bastante facilidade de resolver e de lidar com conflitos e que você já teve experiências no passado em que você fez isso e o cliente saiu feliz.
Você pode amar a organização e você pode ser a pessoa que tem sempre organizado e planejado projetos, ajudado o time nessa parte. Por outro lado, na hora de contar o ponto fraco, a gente tem que tomar bastante cuidado para não cair em uma armadilha. É uma cilada, Bino. Antigamente, digamos há alguns anos, as pessoas espalhavam essa ideia de que na hora de contar um defeito para o recrutador, a gente tinha que fazer isso como se na verdade fosse uma qualidade. E aí eu acho que isso explica por que hoje a gente tem uma geração de pessoas que ainda gosta de falar que é perfeccionista. Porque assim a empresa vai saber que eu prezo por qualidade. Eu trabalho demais, meu Deus. Mas a verdade é que falar coisas assim é um clichê totalmente ultrapassado e o recrutador ainda pode pensar que você é um chato arrogante em vez de uma pessoa que sempre busca melhorar. E é claro que assim como a qualidade e os pontos fortes, você também tem que pensar em como esse defeito, esse ponto fraco, realmente tem te atrapalhado no seu dia a dia de trabalho, na prática, e também trazer que soluções ou que passos você tem seguido para poder melhorar esse ponto. Pode ser que, assim como eu, você seja uma pessoa super ansiosa, que quando faz alguma coisa já quer ver os resultados logo, senão você fica insegura, mas aí que você tem trabalhado nisso, que você percebeu que as coisas boas realmente levam tempo e que tá tudo bem às vezes cometer pequenos erros, porque você sempre pode melhorar nas próximas vezes. Ou às vezes você é uma pessoa muito insegura para tomar decisões, você precisa de todas as respostas na mesa, precisa prever o futuro para realmente bater o martelo com alguma coisa, e que para resolver isso você tem falado mais com seu chefe, com seus colegas, para ter diferentes pontos de vista e tomar a melhor decisão possível com as informações que você tem no momento. Tá vendo só como dá pra você fugir do clichê e ainda ser honesto e contar pro recrutador as coisas que você tá tentando melhorar em si? Aliás, já me faz a promessa aqui pra você nunca falar que você é perfeccionista numa entrevista de emprego, se é que você já fez isso. E a quarta pergunta que faz um monte de gente ter vontade de sair correndo da entrevista de emprego e se esconder é aquela, a famosa: por que você saiu do seu último emprego? Ou por que você está querendo sair da sua empresa atual? Ah, eu tô saindo dessa empresa porque o meu salário é muito ruim. Então, eu me demiti porque meu chefe era um idiota. Bom, você já deve imaginar que tem uma série de coisas bem óbvias que você não pode citar. Até porque, mesmo que a empresa ou seu emprego anterior tenha sido ruim para você, o jeito que você responder sobre ele vai dizer muito mais sobre você do que sobre aquela empresa onde você trabalhou. E o recrutador só está conhecendo o seu lado e formando uma opinião sobre você, então pensa bem nisso. E uma forma de você fugir da parte constrangedora dessa pergunta e de responder ela de uma forma legal é você conectar tudo com os seus interesses profissionais do momento. Pode parecer meio confuso no começo, então eu vou dar um exemplo meu e aí depois você pensa no seu caso e vê como que você pode adaptar. No caso dessa entrevista que eu tive, eu tava meio que mudando de área. Eu trabalhava num tipo de site e eu tava me candidatando para uma empresa que tinha mais ou menos o tipo de site, mas um tipo de cargo diferente. Então eu fui super sincera com o recrutador e eu disse o seguinte: olha, tudo que eu tenho para saber sobre sites e e-commerce eu sei porque eu trabalhei nessa empresa, eu aprendi bastante com eles, fiz bastante projetos legais, mas nos últimos meses eu estava querendo bastante expandir os meus projetos para essa área nova, que é a área que eu estava me candidatando nessa nova empresa, mas naquele momento, infelizmente, eles não tinham uma forma de me promover ou de me alocar para esses novos projetos. Então é por isso, inclusive, que eu apliquei para essa vaga, porque eu vi que ela junta tudo que eu já sei com as coisas novas que eu quero fazer. E resumindo, esse é o famoso caso do eu queria crescer de cargo, mas não me deram chance, mas contado de uma forma muito melhor, né? Você pode pensar em casos como esse se você foi a pessoa que se demitiu do seu último emprego, nos seus interesses profissionais e como que as coisas já não batiam mais com o seu emprego anterior. Ou caso você tenha sido a pessoa demitida, você pode explicar que houve uma reestruturação ali nas áreas e que eles não tinham mais como alocar o seu cargo nessas áreas. Ou você pode explicar que depois de determinado tempo de relacionamento entre você e a empresa, ela não estava mais interessada nos seus serviços. Pode ser que todos os projetos que ela tinha foram concluídos e por isso você não tinha mais novos projetos para trabalhar com ela e tá tudo bem. Enfim, acho que ficou bem claro o que pode e o que não pode para responder essa pergunta, né? E a quinta pergunta que causa estresse em muitos profissionais e geralmente ela é feita lá no finalzinho da entrevista é a questão da expectativa salarial. Muita gente aqui fica em dúvida se deve jogar um valor lá em cima ou se deve colocar um valor lá embaixo e aí depois acaba recebendo um salário que era menor do que a expectativa que ela tinha. Essa é uma pergunta que não é necessariamente eliminatória, mas é claro que o recrutador vai ter ali uma faixa salarial de acordo com o nível de experiência do profissional que ele vai contratar. E, se essa faixa for muito alta, pode ser que ele já te informe logo de início, na primeira entrevista, inclusive, que eles não conseguem chegar nesse valor que você quer, ou que eles questionem isso depois, lá na fase final do processo seletivo e negociem com você.
E é claro que para responder essa pergunta você vai precisar de muito mais embasamento do que simplesmente falar que quer ganhar XYZ, porque É legal ganhar isso. então é por isso que agora eu vou te falar que se essa pergunta realmente te preocupa, você deveria ir lá no primeiro vídeo aqui desse canal, onde eu explico tudo sobre como você pode negociar o seu salário. E lá eu também falo sobre como você pode definir uma faixa salarial ideal de acordo com a sua experiência, com o que as empresas no mercado de trabalho têm pagado. Que é pra quê, né? Pra você evitar dois problemas. O primeiro de você informar um valor muito surreal que o recrutador nunca vai conseguir alcançar, e o segundo que é o de você receber um salário muito menor porque é pago geralmente no mercado pra você. Que, vamos combinar, é um tipo de pesadelo que a gente não quer viver também, né? E aí, eu acho que deu pra perceber o quanto as perguntas de entrevista de emprego podem ficar muito menos assustadoras quando a gente sabe o que o recrutador realmente quer tirar da gente. E você pode levar isso pra outras coisas além da sua própria carreira. Quanto mais a gente estuda e investiga sobre alguma coisa, menos medo a gente sente dela. Agora comenta aqui embaixo qual dessas perguntas estava tirando o seu sono ultimamente. E olha, eu entendo, acontece. Se ainda assim, depois de saber o que responder para o recrutador, você tiver aí com tremedeira, suador, de nervoso e ansiedade, corre para esse vídeo aqui sobre como não ficar nervoso na entrevista de emprego, porque eu sei que isso pode atrapalhar muita gente. Lá eu conto algumas táticas e dou dicas para você ficar mais tranquilo e tranquila, para você conseguir passar mais confiança para o recrutador e, é claro, né, ter uma entrevista de emprego realmente de qualidade. E por hoje é isso, eu espero que você não tenha mais pesadelo por causa de entrevistas de emprego. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. E se você quiser continuar perdendo medo e desvendando outros assuntos que parecem assombrosos sobre carreira, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações e assim o YouTube vai te avisar quando eu voltar aqui com mais dicas. Até a próxima!